Olá, bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente mergulhou numa ideia bem ousada das fontes que estamos seguindo. Sim. A de que existe um grande plano espiritual para a Terra, sabe? Coordenado por uma figura que chamam de governador planetário. Que seria basicamente o gestor da nossa evolução, né? Exato. E a gente viu como a primeira semente de tudo isso foi o monoteísmo, que foi plantada lá com Abraão. Foi o alicerce de tudo. E hoje a gente entra no que seria o capítulo 2 dessa história. As consequências. As consequências diretas daquela primeira semente. É quase uma novela cósmica, né? A história de uma família que se divide em duas e, a partir daí, desenha o destino do mundo. E o mais curioso é que tem duas tramas que correm em paralelo e que se conectam de um jeito que, olha, eu acho que ninguém espera. Uma é sobre um rabino, que quase ninguém conhece, mas que preparou todo o terreno filosófico para a mensagem que viria depois. E a outra, que começa lá atrás com uma decisão de família que parece cruel, mas que, segundo as fontes, plantou uma semente para um futuro, grandioso. Então vamos voltar no tempo, direto para a tenda de Abraão. Lá estão os dois filhos dele, Ismael e Isaque. Mesma família, destinos completamente diferentes. E aqui a tensão humana é o que move a história, né? De um lado você tem Ismael, o mais velho, filho da serva egípcia, a Agar. Certo. Do outro, Isaque, o filho que nasce de Sara, já idosa, quase no milagre. A gente precisa tentar se colocar no lugar da Sara. Sim. Ela não conseguia ter filhos. Aí, seguindo o costume da época, ela oferece a própria serva para o marido para garantir um herdeiro. Anos depois, contra tudo, ela engravida. O filho dela nasce. E aí o ciúme, o medo pela herança, a insegurança... Tudo isso explode. E explode da pior forma. A Sara exige que Abraão expulse a Agar e o Ismael. É uma cena, brutal. Muito brutal. Ele, mesmo não querendo, concorda. Um adolescente e a mãe são mandadas para o deserto. Basicamente para morrer. Uma ruptura que ecoa por milênios. E é exatamente aqui que a interpretação das fontes que a gente segue dá um nó na nossa cabeça. Porque o que é apresentado não é só uma tragédia familiar. É uma decisão estratégica dentro desse plano maior. Ok, mas decisão estratégica soa como um eufemismo bem frio para algo terrível, né? Uma mãe e um filho jogados no deserto. Como que as fontes lidam com a moralidade humana disso? É uma pergunta excelente, porque toca no ponto central. A narrativa não nega a dor, não nega a crueldade do ato do ponto de vista humano. O que ela propõe é uma outra camada. Certo. A ideia era que o conceito do Deus único era muito novo, muito frágil. Para que ele criasse raízes e não se perdesse, era preciso concentrar a energia espiritual e cultural numa única linhagem. Pensa num raio laser. Você foca toda a energia num único ponto para ele ter força. A linhagem de Isaque virou esse ponto focal. Entendi, uma espécie de incubador espiritual, super protegida e focada. Mas e a outra parte? O que acontece com Ismael e Agar? Eles são só um dano colateral nesse plano todo? Não. E essa é a grande virada da história. A linhagem de Ismael não foi descartada, mas, digamos, colocada em stand-by. Em espera. Em espera. A promessa de que ele também seria pai de uma grande nação foi mantida. A mensagem do Deus único chegaria até eles séculos depois, com Maomé reconectando-os ao mesmo Deus de Abraão. Então a separação foi temporária do ponto de vista do plano. Exato. Mas tem um detalhe aqui, uma informação que as fontes trazem, que muda completamente o status do Ismael na história. O que parece ser um papel secundário, de rejeitado, sim, era na verdade só o começo para ele. A narrativa espiritual indica que essa entidade Ismael evoluiu tanto que, séculos e séculos depois, teria sido designado pelo próprio Cristo para uma missão monumental. Que missão? Ser o guardião espiritual, o zelator dos patrimônios imortais que constituem a Terra do Cruzeiro. Basicamente, o executor supremo do plano de fundação da pátria do Evangelho. Espera aí, vamos com calma. Terra do Cruzeiro.
O que as fontes querem dizer com isso exatamente? É uma ótima pergunta. Dentro dessa cosmologia espiritual, Terra do Cruzeiro é a designação para o Brasil. O Brasil? Sim. A ideia é que o Brasil teria uma missão espiritual futura, de ser o coração do mundo. A nação onde os ensinamentos do Evangelho seriam, revividos na sua forma mais pura. E Ismael seria o coordenador desse projeto. Então, o rejeitado, aquele mandado para o deserto, se torna o responsável por uma das missões mais importantes do planeta séculos depois. Exatamente. Isso vira a história de cabeça para baixo. Não é sobre rejeição, é sobre preparação. É uma semente plantada que só vai germinar num futuro muito, muito distante. Fascinante. Mas vamos voltar para a linhagem que ficou com foco. A história continua com Isaac, Jacó, Moisés, mas chega um ponto em que a narrativa entra num período estranho, quase um silêncio de rádio espiritual, não é? Exatamente. E esse contexto é fundamental. Depois da era dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, as fontes descrevem um hiato de uns 400 anos, o chamado período intertestamentário. Sem novas revelações? Nenhuma. Não há profetas com mensagens diretas de Deus. A espiritualidade judaica corria o risco de virar só um conjunto de rituais mecânicos, sabe? A repetição de uma glória antiga, mas sem a chama. Um vácuo espiritual. E é nesse cenário meio cinzento que surge alguém para sacudir as coisas. Perfeito. É nesse vácuo, uns 200 anos antes de Cristo, que aparece uma figura notável. Um rabino da Babilônia chamado Hillel. O interessante dele é que ele não se apresenta como um profeta. Ele não diz, Deus me falou. Ele é, segundo as fontes, um sintetizador genial. Um sintetizador, gostei disso. Quer dizer que ele olhou para toda aquela montanha de leis, histórias, a Torá, os profetas, e se fez a pergunta que ninguém parecia estar fazendo. Qual é a essência disso tudo? Exato. Qual é a única ideia que, se a gente tirar, o resto todo desmorona? E a resposta que ele encontrou foi de uma simplicidade revolucionária. Ele concluiu que a lei inteira, todos os ensinamentos, podiam ser resumidos em uma palavra: amor. 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 Ele não tirou isso do nada, claro. Ele se baseou num versículo do livro de Levítico, escrito por Moisés. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a análise das fontes ressalta é que foi a primeira vez que a palavra amor foi interpretada não como um sentimento, uma coisa passiva, mas como um mandamento, um verbo de ação. Exatamente, o princípio ativo que deveria guiar toda a prática religiosa. E isso muda tudo. A ênfase sai da proibição, não faça isso, e passa a ser uma ação positiva, o amor como motor. Tem aquela anedota famosa dele, né? Tem, sim. Um pagão o desafiou a explicar toda a Torá enquanto ele se equilibrava num pé só. Sim. E a resposta de Hillel é um primor. Ele disse, o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Essa é toda a lei. O resto é comentário. Agora, vai e estuda. É genial. É o primeiro elevator pitch da história. Mas isso levanta uma questão. Se Hillel teve essa clareza toda 200 anos antes de Cristo, por que o judaísmo da época de Jesus é retratado como tão legalista, tão focado em regras? O que aconteceu com essa mensagem do amor? Ótima pergunta. É que a visão de Hillel, embora muito influente, não era a única. Havia uma grande escola de pensamento rival, liderada por outro rabino, chamado Shammai. E ele era o oposto. Completamente. Muito mais rigoroso, mais literal. Para ele, se a lei dizia algo, era aquilo e ponto final. Então, existia esse debate acalorado em Israel entre a escola de Hillel, focada no espírito da lei, e a de Shammai, focada na letra da lei. Entendi. A mensagem do amor estava lá, mas disputava espaço. Disputava. E Hillel, sabendo disso, precisava garantir que a sua visão sobreviveria. Ele pensou no futuro. A fonte explica que ele treinou o próprio neto Gamaliel para ser seu herdeiro intelectual. E Gamaliel se tornou um grande mestre, né? Membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Um dos mais respeitados. E é aqui que a história nos entrega uma conexão que parece roteiro de filme. Gamaliel, como grande mestre, teve muitos alunos, mas um deles se destacava. Inteligente, zeloso,
um jovem da cidade de Tarso chamado Saulo. De Tarso? Espere um pouco. Não me diga que você está falando de Saulo? O futuro apóstolo Paulo? O próprio. O mesmo Saulo que, anos depois, se tornaria talvez a figura mais importante na expansão do cristianismo. A narrativa que a gente segue traça uma linha direta de ensinamento. Que seria? Hillel sintetiza a lei no amor, passa essa tocha para o neto Gamaliel, que por sua vez ensina essa filosofia para o seu aluno brilhante Saulo. Uau! Então o que as fontes sugerem é que aquele famoso capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, o hino ao amor... O amor é paciente e benigno. Esse mesmo. Ele não surgiu do nada. Paulo estaria, na verdade, ecoando uma tradição que ele aprendeu na juventude com o próprio mestre, uma ideia que vinha lá do Rabino do Amor. Essa é a ponte que a nossa análise estabelece. É um elo que conecta a sabedoria judaica mais profunda com a base do cristianismo. A grande ironia, claro. É que Saulo, o aluno, a princípio não absorveu nada disso. Exato. Na prática, ele era um fariseu legalista focado na letra da lei, muito mais alinhado com a escola de Shammai do que com a de Hillel. Mas a semente foi plantada na mente dele. É o mesmo padrão de novo. Uma semente que só vai germinar muito depois, após uma transformação radical. Assim como a semente do destino de Ismael. Então, o tabuleiro de xadrez está montado. Temos o monoteísmo firme e, agora, graças a Hillel, a ideia do amor como motor de tudo. O palco está pronto para o ato principal. É isso. Exatamente essa conclusão. Por séculos, o terreno foi preparado, a ideia de um Deus único estava consolidada, a ética do amor como princípio ativo foi definida. E segundo essa narrativa, era o momento de o próprio governador planetário vir à Terra. Para entregar a mensagem pessoalmente. Em sua forma mais pura. Essa figura, claro, é Jesus. Ok. Mas qual é a grande novidade? Se Hillel já tinha resumido tudo no amor ao próximo, o que Jesus acrescenta de tão transformador? Não seria só um reforço do que já existia? Ele expande a mensagem em duas frentes que são cruciais. A primeira é a personificação. Hillel ensinou a filosofia do amor. Mas Jesus vive o amor. Ele vive o amor de forma radical. Ele não apenas fala sobre amar os inimigos, ele perdoa na cruz. Ele não fala só sobre acolher os marginalizados, ele janta com eles. Ele transforma o conceito filosófico numa força viva, pulsante. Certo, ele é o exemplo vivo. E a segunda frente? A segunda é um pilar completamente novo e revolucionário para a mentalidade da época. A imortalidade da alma. Mas a ideia de vida após a morte não era totalmente estranha, era? Havia noções vagas, sim. No judaísmo falava-se do Sheol, um lugar sombrio, uma existência meio apagada para todos. Os gregos tinham o Hades, mas a ideia que Jesus traz é outra. Ele fala de uma vida consciente, contínua, individual e de progresso após a morte. Uma vida com propósito que continua. Exato. A ideia de um reino dos céus, não como um lugar físico, mas como um estado de consciência. Essa promessa de continuidade era transformadora. E seguindo a lógica, ele não se contenta em só falar sobre isso. Ele precisava de uma prova. Precisava da demonstração. A fonte destaca que, para coroar os ensinamentos, o ato final da missão era justamente a prova prática da imortalidade. A ressurreição. Após a crucificação, ao se apresentar vivo em espírito aos discípulos, ele não estava só dizendo, eu sobrevivi. Ele estava dizendo, vocês também sobreviverão. Ele transforma o segundo pilar de sua mensagem de uma promessa para uma realidade demonstrada. Então a mensagem completa se torna... O amor é o caminho, e a vida continua para sempre. É impressionante ver como as fontes conectam todos esses pontos. A gente começa com uma briga de família numa tenda, passa pela mente de um rabino que sintetiza tudo numa palavra e vê como isso preparou o caminho para uma nova era. Exato. A mensagem foi entregue em sua forma mais pura. O terreno estava preparado, as sementes plantadas. No entanto, a grande questão que fica e que vai guiar a nossa próxima conversa é... O que a gente faz com isso? O que a humanidade faz com uma mensagem tão pura, uma vez que o mensageiro parte? A história de como nós, humanos, interpretamos, distorcemos e tentamos viver essa mensagem. Bem, essa é outra história.
Uma que, como veremos, vai exigir um plano de renovação completamente novo. O que nos deixa com uma reflexão. Essa narrativa que a gente segue traça essa linhagem de ensino muito clara de Hillel a Gamaliel e de Gamaliel a Paulo. Isso levanta uma questão fascinante, né? Quanto do que a gente considera uma revelação súbita, algo que surge do nada, é, na verdade, o ponto final de ideias que amadureceram lentamente, passadas de professor para aluno, de geração em geração, apenas aguardando o momento certo e um mensageiro certo para explodir em sua plenitude e, finalmente, incendiarem o mundo.